Olá, eu sou o pastor Wilson de Oliveira e estou de volta com o nosso tema Síntese Bíblica. Vamos hoje falar sobre 1 Samuel. 1 Samuel é um livro onde o povo demonstra o desejo de ter um rei. É um livro de história e um intenso drama psicológico. Em 1 Samuel é contada a história de Israel desde o término do período dos juízes até o estabelecimento do reino sob o governo de Davi. É mostrada a ascensão ao poder dos dois primeiros reis de Israel, Saul e seu rival Davi. O que acontece em 1 Samuel? Nascido em resposta a uma oração, Samuel é dedicado a Deus desde a sua concepção e educado no santuário na tenda sagrada. Israel está um caos. Em determinado momento, os filisteus capturam a Arca da Aliança, mas, em consequência disso, são afligidos por pragas, então eles decidem devolvê-la. Os israelitas pedem para Samuel escolher um rei para eles. Samuel lhes diz que Deus é contra essa ideia, mas eles insistem. Deus guia Samuel até Saul, um rapaz da tribo de Benjamim, que se torna o primeiro rei de Israel. Saul derrota os amonitas e o Espírito de Deus está nele. Mas Saul é teimoso, impaciente e desobediente. E no fim, o Senhor o rejeita. Samuel encontra o próximo rei em Belém, o filho mais novo de Jessé e bisneto de Ruth e Boaz. Davi é pastor, músico e poeta, um guerreiro implacável. Os filisteus invadem novamente Israel e, desta vez, tem contra eles o seu guerreiro invencível, um gigante chamado Golias. Davi é o único disposto a enfrentar Golias, e com uma funda e uma pedra, Davi mata o gigante. Os filisteus fogem e Davi se torna um herói. A popularidade de Davi deixa Saul ensandecido e ele planeja matá-lo, mesmo sendo Davi casado com sua filha e amigo íntimo de seu filho Jonatas. Quando Jonatas alerta Davi de que a vida deste está em perigo, Davi foge, torna-se uma espécie de guerreiro e esconde-se nas cavernas. 2 vezes Davi tem a oportunidade de matar Saul, mas recusa-se. Os filisteus invadem Israel mais uma vez. Saul procura uma médium para ela invocar o espírito do falecido Samuel. O tal espírito diz a Saul que ele irá morrer. No Monte Gilboa, Saul e Jonatas são derrotados, e Saul tira sua própria vida. Os filisteus encontram o corpo de Saul e o dos 3 filhos dele. Cortam-lhes a cabeça e expõem o corpo deles na muralha de Bet-San. Por que 1 Samuel é um livro importante? A narrativa em 1 Samuel é uma parte importante da história israelita. O livro nos apresenta algumas pessoas importantes. Samuel, o primeiro profeta, Saul, um total desastre como rei, e, é claro, Davi, o fundador da linhagem de reis que, no fim, culminará em Jesus. E para finalizar, uma curiosidade. Quando os filisteus capturam a arca, foram afligidos por pragas de ratos e de tumores. Alguns estudiosos acreditam que a segunda praga fosse a peste bubônica. Outros acreditam que a palavra hebraica, na verdade, signifique hemorroidas. E assim nós terminamos a síntese sobre 1 Samuel, e na sequência veremos 2 Samuel. Espero você na próxima aula. Que Deus te abençoe.